Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos fazer mais um devocional, nós vamos compartilhar a palavra de Deus no livro de Gênesis, nós vamos olhar no capítulo 14, no versículo 18, e nós vamos intitular essa palavra de fator Melquisedeque, amém? Abra sua Bíblia então, Gênesis 14, a partir do verso 18, a palavra do Senhor diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? A palavra do Senhor, então, ela é poderosa para nos trazer princípios, para nos revelar porções, para que nós possamos crescer em conhecimento daquilo que o Senhor Jesus quer nos edificar nos dias de hoje. Amém? Hoje eu queria que nós tentássemos identificar quem é Melquisedeque, que aparece também no livro de Hebreus, no capítulo 7, sendo apresentado que o ministério de Jesus é o ministério segundo a ordem de Melquisedeque, que não é mais o ministério da lei, que não é mais o ministério dos levíticos, mas agora sim é o ministério de todos, de que cada crente é um ministro, é o ministério de Melquisedeque, porque Melquisedeque aparece na Bíblia como sendo o rei de Salém, o rei da justiça, o príncipe da justiça, é aquele que aparece na Bíblia sem ter nenhuma vínculo com nenhum povo, nenhum tipo de vínculo com o povo judeu. Ele aparece na Bíblia sem ter história anterior que o vincule a qualquer pessoa. Amém? Então Melquisedeque, a gente pode dizer que ele é uma teofania, é o aparecimento de Deus em forma humana na Bíblia, e ele expressa para nós algo que está antes da lei, algo que está antes da aliança abraâmica, algo que antecede ao projeto que Deus tinha com o homem através da lei, que era dizer que ninguém a podia cumprir e que nós devíamos clamar por um Senhor e Salvador, que era o Senhor Jesus Cristo. Então Melquisedeque é aquele que abençoa antes, e ele é sacerdócio do Deus Altíssimo, ele traz pão e vinho, ele aponta diretamente para o Senhor Jesus. Amém? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, a gente vê um dos chips, que são dois chips que parece que Deus coloca em toda a humanidade. São dois direcionamentos. O primeiro é esse que a gente vê em Gênesis, no capítulo 11, que é sobre a expectativa ou o desejo de todo ser humano rumar à terra prometida. Ali aparece o pai de Abraão, Terã, ele saindo da terra dele em direção a Jerusalém. Antes de Jerusalém ser colocado como terra prometida. Sabe, eu queria te dizer que antes de nós termos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós sempre anelamos por essa terra prometida. Toda a humanidade, ela anela por essa terra prometida, o local onde nós vamos encontrar paz, felicidade, onde nós vamos encontrar propósito. E por muitas vezes nós buscamos paz, felicidades e propósito em locais equivocados. Nós muitas vezes buscamos isso em relacionamentos, buscamos isso no nosso casamento, buscamos isso em dinheiro, no consumismo desenfreado, em drogas, alcoolismo. Tudo isso é uma tentativa de satisfação desse chip, desse direcionamento que Deus colocou dentro de nós em busca dessa felicidade. Sabe, outro chip que nós temos, nós vemos a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia, quando Adão peca e Deus então vai no jardim procurá-lo. A palavra disse que Adão sentiu medo, e porque ele sentiu medo, ele se escondeu. Não é que Adão tinha propriamente medo de Deus, mas ele tinha medo da morte. Sabe, porque se aquele que pecasse morreria, e essa era a palavra de Deus, ele imaginou e internalizou que assim que Deus o achasse, ele morreria. Sabe, então existem dois chips, dois direcionamentos, duas perguntas que nós fazemos. Como explicar a morte? Da onde viemos, para onde vamos? Como vencer isso que nós vemos na prática da nossa vida, que é invencível, porque nós vemos pessoas nascendo, crescendo, mas temos a convicção de que a finalidade é a morte.
e como também atingir esse ideal de prazer, de felicidade, de propósito, de plenitude nessa vida curta que nós vivemos aqui na terra. Sabe, o fator Melquisedeque é o fator que explica isso tudo. Sabe por quê? Em todas as culturas, em todos os lugares do mundo, Deus foi plantando sem vínculo com nenhum povo. Esse fator Melquisedeque parece que ele foi aparecendo em todos os lugares para que quando Cristo, que é a realidade completa de Deus, que é a plenitude de Deus, aparecesse, todos nós pudéssemos adorá-lo e reconhecê-los como Senhor e Salvador da nossa vida. Em todos os lugares se praticavam nas culturas antepassadas, independente se eram tribos indígenas ou sociedades que hoje elas se desvincularam de qualquer preceito religioso, todas elas se praticavam rituais de mortes ou de animais ou de seres humanos. Sabe, em muitos lugares nós vemos também a história de Noé. Você vai encontrar em todo o histórico de todos os povos que sempre existiu a ideia do dilúvio, a ideia de um juízo e a ideia do reconstruir após esse dilúvio. Sabe, nós vemos ali Paulo pregando aos gregos que existia um Deus que era um Deus sem rosto. Sabe, ali esse Deus que não tem rosto, esse Deus que não pode ser criado uma estátua, não pode ser criado um vínculo de idolatria, que esse era o Deus Altíssimo, que esse era o Senhor Jesus. Sabe, nós podemos ver que Jesus, ou que Deus deixou através do fator Melquisedeque, toda a seara pronta para ser colhida, para que aqueles que fossem pregar o Evangelho, para aqueles que fossem pregar Jesus Cristo como o único Salvador, encontrasse o povo pronto para reconhecê-lo na sua cultura. Se nós formos olhar lá para a cultura da Índia, nós vamos ver que eles adoravam o Deus Sol, e Jesus vem dizer: eu sou o Sol da Justiça. Ali está aplicado o fator Melquisedeque. E também nós podemos ver que todos nós temos a expectativa de um dia vencer a morte. Sabe, eu queria te dizer que o Senhor Jesus, ele morreu por cada um de nós, mas ele ressuscitou. E ele venceu a morte. E quando nós estamos nele, essa expectativa, esse chip e esse medo que frustra a humanidade, ele também é vencido. Sabe, porque nele nós também vencemos a morte. Nós temos também toda a nossa expectativa de ultrapassar essa expectativa da morte que nos aflige. Em Cristo Jesus, ela se torna possível. Sabe, o fator Melquisedeque, o Melquisedeque se apresenta para nós a cada dia, quando nós reconhecemos na natureza perfeita, na obra criadora de Deus na terra, o Cristo ressurreto. Quando nós olhamos para esse mundo caído e nós percebemos que Cristo é a solução, que Cristo é aquele que é em nós e nós nele temos a esperança da vida eterna. Sabe, que nós possamos reconhecer que Deus fez uma obra perfeita em toda a cultura. Se você que tem pregado o Evangelho, para aqueles que não o conhecem, é só você identificar o que Deus já deixou preparado na cultura deles, o que Deus já deixou pronto, e você identificar e apontar para eles: olha, esse Deus aqui que um dia você adorou, esse é o Senhor Jesus, que é a plenitude de Deus. Se antes de Jesus a palavra fala que nós conhecíamos somente a sombra, Hebreus capítulo 10 fala que tudo no Velho Testamento era apenas sombra daquilo que haveria de vir, Jesus Cristo é a plenitude da realidade e da glória de Deus. Amém? Que nós possamos nos anelar a Ele, que nós possamos edificar a nossa vida através dEle, não através daquilo que é supérfluo. Sabe, tudo aquilo que não é Jesus é supérfluo. Nós estamos no mês de outubro. O mês de outubro é o mês de comemoração da Reforma Protestante. E um dos lemas dessa reforma era somente a Cristo. Sabe, só Cristo salva, só Cristo liberta, só Cristo cura, só Cristo nos leva à vida eterna e só Cristo consegue nos encher com sua plenitude, para que nós possamos viver uma vida com satisfação, uma vida de bênção que é independente de sinais e milagres, mas é uma convicção de que nós achamos o nosso Senhor, que nós fomos completamente imersos nessa graça, nesse favor imerecido de Deus, e por isso que nós clamamos: ora vem, Senhor Jesus.
para que nós possamos vencer a morte e com a convicção de que a vida eterna nos aguarda. Amém? Que você possa experimentar de algo que é teológico, de uma nomenclatura teológica, mas que tem profundidade para poder preencher em nós o vazio existencial que só Cristo é capaz de preencher. Também eu gostaria que você pudesse estar se inscrevendo no nosso canal, sabe, que você também clicasse no sininho para que você pudesse responder ou receber todos os nossos vídeos, todas as nossas atualizações, e que você possa divulgar os nossos vídeos para aqueles que precisam da mensagem da salvação. Sabe, eu queria te dizer que você é abençoado em Cristo Jesus, que você possa desfrutar de Cristo como um maná, uma palavra de vida. E é isso que eu te desejo, em nome de Jesus.